Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus neste quinto domingo do tempo comum nos recorda qual deve ser e como deve ser a nossa aproximação diante de Deus. Durante muito tempo, talvez como uma forma de aproximar Deus das pessoas, ou as pessoas de Deus, muitos ensinaram que nós devemos ter um relacionamento de intimidade com Deus. Sim, devemos crescer na intimidade de Deus. Isso não quer dizer que nós devemos tratar a Deus como um comum, como qualquer um de nós, ou esquecer da sua soberania. Palavra de Deus, na leitura que ouvimos do capítulo 6 do profeta Isaías, nos fala que nesta visão ele se aproxima de Deus com assombro. Com assombro. Outra palavra para assombro é medo. Não o medo da justiça de Deus, não o medo do poder de Deus, mas o medo reverente. É aquilo que a igreja nos ensina como verdadeiro temor de Deus, que não é medo, mas é o reconhecimento de que Deus é Deus e nós somos simples criaturas. Ou, trocando em miúdos, coloquemo-nos no nosso lugar. Não queiramos ser igual a Deus e não queiramos fazer Deus igual a nós. O profeta Isaías, ao ver que até mesmo os serafins, aqueles arcanjos que são abrasados em fogo por amor a Deus, até eles se cobrem para não ver a Deus, até eles colocam suas asas sob seus pés para não pisar o templo santo de Deus. Até mesmo os serafins, e é isso que significa a palavra serafim, abrasado, os abrasados no fogo do amor de Deus, temem a Deus. E o cântico incessante dos serafins é o cântico da soberania de Deus, o reconhecimento de que só Ele é santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, Senhor Deus dos exércitos. E que até diante de Deus, os serafins são um nada. O profeta Isaías vê tudo isto, vê o tremor do templo santo, com a presença de Deus, vê a fumaça do incenso incessantemente queimada diante de Deus, o clamor das vozes dos serafins e do exército dos anjos, e diz: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem e acabei de ver a Deus, sou apenas um homem de lábios impuros. É obviamente que ele não está falando apenas dos lábios, ele está dizendo da sua impureza, da nossa impureza enquanto seres humanos, que nós não somos dignos de estar diante de Deus, que nós não somos dignos de sequer louvar a Deus. É Ele que nos purifica, para que então o nosso louvor seja verdadeiro. E então o profeta Isaías, ao se queixar que é um homem impuro, vindo de um povo impuro, o serafim toma uma brasa incandescente e toca os seus lábios para purificá-lo completamente. Qual deve ser o louvor que temos diante de Deus? Qual deve ser a aproximação que devemos fazer ao nos aproximarmos de Deus? Estas são as grandes perguntas que a palavra de Deus quer iluminar neste dia. Ai daquele que não se reconhece pecador, ai daquele que não se reconhece pequeno diante de Deus, porque há este grande problema nos nossos tempos. Morreu, está no céu, era uma boa pessoa, e quando vemos, ou está no inferno, ou está penando no purgatório, porque ninguém reza por ele, porque já o consideravam santo. E nós mesmos muitas vezes já nos consideramos santos, puros, perfeitos, imaculados, e
algumas vezes até nos reconhecemos falhos, mas é para apontar o erro do outro. Começamos a frase assim: eu sei que eu não sou perfeito, mas o outro, e despeja todo lixo e imundície sobre a vida do outro. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que nada do que entra por alimentos ou por qualquer coisa no homem o torna impuro, mas o que o torna impuro é aquilo que maquina o seu coração, é aquilo que seus lábios pronunciam. É por ali que vem a impureza e o pecado. E quantas vezes vemos na nossa vida e na vida de nossos irmãos que não sabemos guardar a pureza de nossos pensamentos, nem a pureza de nossos lábios. Há quantos que conhecemos que fazem o apostolado da língua, que já não caminham com os pés, mas passam o dia inteiro com a língua caminhando na rua, de casa em casa, de bar em bar, de amigo em amigo, de roda em roda, batendo a língua. Já pode-se dizer que caminha com a língua. É que um dia vão inventar sapato para a língua. E com esta língua vai varrendo tudo e destruindo como uma cauda de um dragão. E com esta língua vai fazendo juízos temerários sobre os outros. E com esta língua impura vai abrindo a boca e despejando todo o esgoto que tem em seu coração. E com esta língua imunda vai dizendo e falando o que não sabe e emitindo juízos. Quantas vezes vemos isso? Quantas vezes vemos isso em nossos irmãos e temos que nos policiar para não viver assim? Quantas vezes a nossa boca não se abre para louvar a Deus, não se abre para reconhecer extasiados e até assombrados a maravilha de Deus em nossa vida e na vida do próximo, mas está pronta para acusar, está pronta para dizer o que o outro deve fazer. Assim é a língua bifurcada do demônio, que com uma ponta agrada e com a outra ponta chicoteia. Assim era a língua dos fariseus, que olhavam o pecado alheio e diziam para os outros: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, mas na sua vida já não fez nada disso. Assim é a língua que se perde, quantas vezes abrasada, não no amor de Deus, mas abrasada no fogo do demônio, para destruir por onde passa, para lançar suspeitas, para levantar falso testemunho, para falar do que não sabe. E aqui vem o ponto principal. O grande conselho que os santos e santas de Deus, nossos irmãos na fé, nos dão, sempre, em todos os tempos, é que nós não falemos daquilo que não conhecemos. Se eu não sei sobre um assunto, sobre uma pessoa, sobre suas intenções, se eu não tenho a capacidade de entrar no seu coração e nas suas intenções, calo-me, porque tudo o que eu falar será pecado, será mal, será para destruir, será para encher de suspeitas. O profeta Isaías se reconhece: eu sou um homem de lábios impuros, vim de um povo também de lábios impuros. Mas Deus pode tocar em nós e nos purificar se nós o deixarmos fazê-lo. São Paulo, neste belíssimo trecho da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vai nos falar sobre a pregação que recebeu e a pregação que transmitiu. E aqui está o essencial de nossa fé. E diz: ouçam bem, irmãos, aquilo que eu preguei, aquilo que recebestes, e que espero que estejam firmes naquilo que recebestes. Porque sereis salvos, guardando aquilo que foi pregado por mim e pelos apóstolos. E diz: de outro modo, se não guardarem aquilo que receberam, se não viverem aquilo que receberam, se não crerem naquilo que receberam, receberam a fé em vão, receberam o batismo em vão.
E São Paulo enumera aqui o essencial: que Cristo morreu por nossos pecados. E insiste, segundo as Escrituras. Já estava nas Escrituras que Cristo morreria por nossos pecados. Vejam, irmãos e irmãs, os tempos em que vivemos. Alguns até aceitam Cristo em diversas outras filosofias e credos, mas não aceitam um Cristo que veio para nos salvar. Dizem, não, é eu que me salvo, reencarnando várias vezes para me purificar. É eu que me salvo, sendo uma boa pessoa e fazendo as coisas boas para os outros. É eu que me salvo, sendo melhor que os outros. Não, nada disso. Cristo morreu para nos salvar. Ele veio e ressuscitou dos mortos. E isto segundo as Escrituras. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. São Paulo insiste, tudo já estava avisado que assim aconteceria. Portanto, a morte redentora do Senhor, nem a morte redentora do Senhor, nem a sua ressurreição são fábulas e mitos. É um evento na história humana de que o Filho de Deus morreu para nos salvar. E quem quer que ensine o contrário, nos diz a Igreja, anátema, é maldito. E São Paulo diz, mesmo que um anjo apareça para alguém, coisa impossível, mesmo que um anjo venha, ou qualquer um de nós, e ensine algo diferente disso, anátema, ou seja, é maldito, está ensinando o erro, está levando outros à perdição. Notemos aqui a importância, novamente, da purificação de nossos lábios e nosso coração para aceitarmos as verdades da fé, porque aquele que nada sabe, aquele que nada estuda sua fé e que é facilmente enganado pelos aldrabões e intrusões que andam por aí ensinando coisas erradas e heréticas, estes são os primeiros a abrir a boca e dizer, a Igreja ensina tal coisa, as Escrituras ensinam tal coisa, mas eu penso que é diferente. Olha ali a língua do diabo chicoteando de novo. Olha ali o apostolado maldito da língua. Olha ali o demônio tentando a pessoa para falar do que não sabe. Se não sabe, vá estudar a sua fé. Vá ler as Escrituras. Vá ler os documentos da Igreja. Vá ver o que os apóstolos nos ensinaram e nos ensinam. E não abra a boca para dizer besteiras. Nossa boca, portanto, deveria ser bem selada todos os dias e só aberta para emitir juízo sobre aquilo que temos certeza. Mais ainda, nossa boca só deveria ser aberta, portanto, para louvar a Deus. Para isso ela foi feita, para isso ela foi criada, para louvar a Deus, para prostrarmos-nos diante de Deus e reconhecermos com assombro, Senhor, não sou nada. Senhor, que assombro que tenho, porque teu amor por mim é tão grande. Ensina-me a te amar desta forma. E São Paulo vai continuar dizendo, este mesmo Cristo que veio para nos salvar e nos salvou pela morte na cruz, esse mesmo Cristo que o Pai ressuscitou dos mortos, ele não ressuscitou e foi para o céu. Ele permaneceu com os seus. E centenas de irmãos o viram ressuscitado. E ainda, este mesmo Cristo que escolheu os seus apóstolos, escolheu a mim como o menor dos apóstolos. Nem eu mereço o nome de apóstolo, diz Paulo, porque eu persegui a Igreja de Deus. Não diz as igrejas de Deus, diz a Igreja de Deus, o corpo de Cristo, a Igreja una, santa, católica. Eu persegui a eles e hoje faço parte deles. E portanto, São Paulo vai falar aqui da importância também da ação humana
da colaboração humana com Deus. Deus me escolheu, apesar de eu ser um abortivo. Deus me escolheu, apesar de eu ser um perseguidor. Deus me escolheu, apesar de ser quem eu sou. E aí vem São Paulo dizendo da colaboração dele. Mas a graça de Deus não foi estéril em mim, porque eu tenho trabalhado mais que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus em mim. E São Paulo conclui dizendo: é isso que nós todos, apóstolos, temos pregado. E é isso que deveis crer. Não são outras coisas ensinadas por quem quer que seja. Repito, outro trecho em que São Paulo diz: mesmo que um anjo vindo do céu, mesmo que qualquer outra pessoa pregue algo diferente disso, seja maldito, porque está desviando o povo de Deus da verdadeira igreja e da verdadeira fé. Notemos este assombro que Simão tem diante da pesca milagrosa. Nós podemos olhar este episódio, este momento da vida de Simão e de seus companheiros como algo assombroso. Deus fez o milagre de encher as barcas a ponto de afundar de peixes. E nós poderíamos dizer: isso não é o mais importante. O mais importante é que eles trabalharam a noite inteira com seu próprio esforço e nada obtiveram, nada pescaram. Nós, como eles, só temos avanço na fé, só temos crescimento a ponto de transbordar a nossa barca quando deixamos Jesus agir, quando somos obedientes a Ele. É quando Jesus diz: vai mais adiante, entra o mar adentro, lança a tua rede no mais profundo. E então Simão diz: Senhor, pescamos a noite inteira e nada obtivemos, mas porque é tu que estás falando, nós vamos obedecer. Mas porque o Senhor nos fala diariamente, e nós, se queremos crescer na fé a ponto de ver transbordar a nossa barca, a barca da nossa vida, de alimento espiritual e de vida verdadeira, nós temos que ouvir o que o Senhor nos diz, e mais, além de ouvir, obedecê-lo. Sem a obediência, sem o reconhecimento da soberania do Senhor em nossa vida, nós vamos dar braçadas, nós vamos jogar as redes e não vamos colher nada. Ao final, o Senhor diz a Pedro, assombrado: a partir de hoje, tu serás pescador de homens. E conclui São Lucas dizendo: então eles levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que é isto? Pescador de homens. Homens não se pescam, se pescam peixes. Não pensem que Simão Pedro entendeu de primeira. Que é isso, ser pescador de homens? Que é isto que eu vou ter que mudar a minha profissão? Que é isto que eu devo mudar a minha vida, porque Deus me dá e traça um novo projeto? É a pergunta que devemos fazer em nossa vida. Que é isso que Deus me pede? Agora eu vou ter que mudar tudo? Mudar de cidade, mudar de relacionamentos, mudar de vida, mudar a minha vida interior, deixar certas coisas para o passado, avançar em outras? Que é isso que o Senhor me pede? Este apostolado que o Senhor coloca sobre os ombros de Pedro, pescador de homens, também de certa forma foi colocado sobre cada um de nós batizado. Nós também estamos no mundo para pescar homens, para pescar aqueles que ainda não caíram na rede de Jesus. Ora, muitos de nós podemos fazer o nosso apostolado, agora sim, o verdadeiro apostolado, conversando, falando, louvando, mostrando que somos verdadeiramente crentes em Deus e não vivendo como pagãos.
Que o nosso agir, o nosso viver, o nosso manifestar-se no mundo seja uma vida de cristãos. Aí entra a purificação de nossos lábios. Que a nossa boca não seja maldita, que a nossa língua não seja pecaminosa, que ela se abra para louvar a Deus, que ela se abra para pescar aqueles que ainda não caíram na rede do Senhor. Que jamais qualquer um possa dizer: aquele foi batizado, mas não vive como cristão, passa o dia inteiro batendo língua na rua, nunca se ouviu falar de Deus, nunca ouviu-se, nem viu-se com sua vida que ele é um cristão. Que Deus não permita essa desgraça em nossa vida. Aqui nós devemos deixar tudo e seguir Jesus. Deixar tudo importa mudança de vida. Um grande santo, há poucos dias foi repetido por um grande pregador no Brasil, que dizia: hoje já não mais se distingue quem é cristão e quem não é cristão, porque os cristãos, nós, estamos iguaizinhos a eles, os não cristãos, os pagãos, os ateus, os incréus, estamos igualzinho em tudo. E portanto não há conversões, e portanto não há mudança de vida, e portanto não há crescimento da fé. O convite da palavra de Deus neste domingo é para que nos examinemos. Logo mais estaremos entrando na Quaresma, a grande preparação. Que possamos chegar já à Quaresma com o coração purificado. Que possamos ir a cada dia renovando o nosso amor ao Senhor e ao mesmo tempo crescendo na intimidade com o Senhor. E que o Senhor não permita que nossa boca e nossos lábios se abram para o mal. Aqui vem a importância de um voto que devemos fazer com nós mesmos. Fechar nossa boca quando não temos o que dizer que seja bom, útil, produtivo e agradável a Deus. Fechar a nossa boca. Assim como nós fechamos os nossos olhos para não ver e não deixar que o mal entre dentro de nós, também a nossa boca não deve se abrir, a não ser para dizer coisas agradáveis a Deus. Que o Senhor assim nos obtenha esta graça da purificação dos nossos sentimentos, da nossa inteligência, em suma, dos nossos lábios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.